Olá, alunos do 8º ano, aqui é a professora Luciana, e eu vim resolver com vocês a situação de aprendizagem 1, a atividade 2, que fala sobre álgebra e contextos. Então, tem aqui uma situação-problema, onde eu vou determinar o valor que está estabelecido nesse problema, tá? Que é álgebra e contextos. Então, eu vou resolver esse problema através de uma expressão algébrica. Então, o que diz o problema? Vamos lá. Simone costura calças para uma confecção. Seu salário é composto de duas partes, uma fixa, no valor de 900, e uma variável, que depende do número de calças costuradas. Página 64 continua. Sabendo que ela recebe R$ 7,50 por calça costurada, preencha a tabela que permite o cálculo do salário de Simone a cada mês. Então, nesse problema aqui, eu tenho o salário dela, que é a parte fixa, e também, compondo o seu salário, eu tenho a parte variável, que vai depender do número de calças que ela costurar durante o mês. Então, tenho lá a tabela, olha o que diz a tabela. Primeiro mês, ela costurou 10 calças, e ele considerou N como a quantidade de calças. Então, é minha parte variável, tá? Aí, eu tenho a parte variável e o salário mensal, que é a soma de quantas calças ela costurou, mais o salário fixo dela. Então, vamos lá, para preencher o valor aqui de cada tabela. O que eu tenho que fazer para preencher o valor de cada tabela? Primeiramente, eu tenho lá, olha, primeiro mês, ela costurou 10 calças. Eu considero N como número de calças, tá? Isso aqui já faz parte da expressão algébrica. Então, qual vai ser a minha parte variável? Todo primeiro mês ela costurou 10 calças. E quanto que ela recebe por calça? R$ 7,50. Então, a minha variável vai ser 10 vezes R$ 7,50. Então, vou colocar aqui, ó. 10 vezes R$ 7,50. E isso vai me dar o valor de R$ 75,00. Então, esses R$ 75,00 aqui é a parte variável do salário dela, tá? Que vai depender da quantidade de calças que ela costurar. Então, ela costurou 10 calças, 10 vezes 7,50, 75. E o salário mensal? Como compõe o salário mensal? Você vai ter que somar a parte fixa, que é R$ 900, mais a parte variável, 75. E quanto que vai dar esse total aqui? 900 mais 75 forma o salário mensal dela. Então, vai ficar com o salário de R$ 975,00. Então, no primeiro mês, o salário dela é R$ 975,00. O que compõe o salário dela? A parte variável e a parte fixa. No segundo mês, eu tenho quantidade de calças. Ela fez 24. Então, 24 vezes 7,50, que é igual a 180. Então, o salário mensal dela vai ser 900, que é a parte fixa, mais 180. Que vai dar um total de 1.080. Terceiro mês, 35 calças. Então, 35 vezes 7,50. Que vai dar um total de 262,50. Então, o salário mensal no terceiro mês vai ser os 900 mais os 262,50. Que vai dar um total de 1.162,50. Quarto mês, ela costurou 45 calças, então 45 vezes 7,50, igual 337,50. Somando o salário fixo de 900 mais a parte variável, 337,50. Vai dar um total de 1.237,50. Explique como você calculou o salário de Simone. Como calculamos o salário de Simone? Primeiro, multiplicamos a quantidade N de calças vezes o valor de cada calça, que é 7,50. E aí, deu um total, multiplicamos com o salário fixo. Então, esse é o modo de como chegamos ao cálculo do salário de Simone, tá? Então, multiplicamos a quantidade de calças costuradas por 7,50
E esse total somamos aos 900. Agora, o exercício 2.2, escreva a expressão algébrica que permita calcular o salário de cada costureira. Então, ele quer uma expressão, uma forma onde eu posso calcular o salário de cada costureira. Então, através dessa fórmula, dessa expressão, eu consigo calcular qualquer salário, tá? Depende da parte variável, que é a que vai mudar. Então, o salário fixo é 900, mais o valor para cada calça costurada, que é 7,50, vezes N, vezes o N. Então, essa é uma expressão algébrica que eu consigo determinar o salário para cada costureira, tá? Então, a variável aqui é a N. O N é que vai se alterar, tá? De acordo com a quantidade de calças produzidas. 2.3. Em um determinado mês foram costuradas um total de 223 calças. Sabendo que na confecção trabalham 3 costureiras, calcule o valor que o dono da confecção gastou para o pagamento do salário das costureiras nesse mês. Então, ele tem aqui, ó, a variável é 223, que as costureiras costuraram essa quantidade. E o salário fixo de cada uma delas é 900, como já vimos anteriormente. Então, eu vou ter que usar a seguinte forma, expressão algébrica. Salário vezes 223, que é a parte variável. Então, o N aqui vai valer 223. É igual. Então, vamos lá. O salário delas, cada uma recebe R$900, mas são 3 costureiras, ó, 3 costureiras. Então, eu vou fazer 3 vezes 900, e 3 vezes 900 dá 2.700. 2.700 mais os 7,50, que é o valor de cada calça, vezes o N, que é 223, tá? Então, aqui, para resolver esse cálculo, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação, ó. É uma expressão onde eu resolvo primeiro a multiplicação, tá? E por último a soma. Então, 7,50 vezes 223 dá um total de 1.672,50. Os 2.700, vou calcular agora. Então, eu desci 2.700 e o sinal de mais. E vou somar 2.700 mais 1.672,50, que é igual a o salário das 3 costureiras. 4.372,50. No outro problema, elabore um problema que envolva a produção de produtos que possa ser expressa algebricamente. Tá? Então, aqui a gente vai desenvolver um problema utilizando uma expressão algébrica, onde eu tenho a produção de produtos, tá? Então, eu fiz um aqui para vocês. Maria trabalha em uma fábrica de bolos e ganha um salário de R$1.000 fixo, esse é o salário fixo dela, mais comissão de R$5 por bolo. Se Maria fez 20 bolos no mês, qual foi o seu salário? Então, eu tenho uma expressão algébrica representada por S vezes X igual salário fixo dela, R$1.000, mais quanto que ela ganha por cada bolo feito? R$5. Então, mais 5 vezes a parte variável, que é a quantidade de bolos. Então, nesse mês, ela produziu 20 bolos. Então, vezes 20. Então, para resolver essa expressão algébrica, vai ficar 1.000 mais 5 vezes 20. Primeiro, resolvo a multiplicação. Copia o 1.000.
mais, faz a multiplicação de 5 vezes 20, que vai dar 100. E por último, o salário mais a parte variável, que é a comissão, 1.000 mais 100, 1.100. Desta forma, eu descobri qual é o salário de Maria, contando com a parte fixa mais a parte variável.